Hoje são 12 de junho. Deixe-me ajudá-lo a atravessar o dia. Há vários caminhos possíveis entre o momento em que você acorda de manhã e a hora em que vai para a cama à noite. Fique atento às várias decisões que terá de tomar ao longo do caminho e esteja sempre consciente da minha presença. Este dia será vivido de qualquer maneira. Você pode se lamuriar e reclamar, tropeçando com passos hesitantes, ou então pode seguir ao meu lado ao longo do caminho da paz, contando comigo sempre que precisar. Se escolher a segunda opção, ainda encontrará dificuldades pela estrada, mas poderá enfrentá-las confiante da minha força. Agradeça-me por cada problema com que se deparar e perceba como transformo as provações em bênçãos. Vamos agradecer, elevar o nosso pensamento. Amado Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, agradecidos por tantas bênçãos recebidas até aqui. Louvado seja, Senhor, pelo teu amor, a tua paz. Precisamos tanto desse auxílio divino, Mestre, para que possamos seguir firmes, confiantes, buscando a tua palavra e colocando em prática. Pedindo-nos que abençoe os nossos lares, que nós possamos acessar a luz divina que existe dentro de nós e possamos também expandir essa luz, envolvendo cada pessoa que estiver em nosso meio. Queremos pedir que abençoe todo o planeta, principalmente onde houver mais necessidade. Existe tantos irmãos sofrendo, Senhor, os doentes nos hospitais, as famílias dos que estão desencarnando. Pedimos a tua paz, que a tua luz e a tua paz abrace cada família, fortalecendo, que sintam alívio e esperança e confiança. Abençoe o nosso estudo, envolva-nos para que possamos entender melhor a tua palavra. Fique conosco, nos conduzindo e orientando, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para ler? Suelen. Vamos lá, né? Capítulo 11, item 5. Dai a César o que é de César. Capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Item 5. Dai a César o que é de César. Estou esperando a dona Antônia. Vamos lá. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandarem os discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quer que seja. Nos homens, não considera as pessoas. Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então
Observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta, deixando-o se retirar. Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 2, Marcos capítulo 12, versículo de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, havendo feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Os partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentiria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar o César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os deuses esperavam exercitar contra ele a autoridade romana, os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata um princípio geral, resumido sobre forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena o prejuízo material que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Bom, essa passagem, né, já com esse título, Dai a César o que é de César, que é uma parte da Bíblia já muito conhecida por nós, essa acabou até caindo como um dos ditados populares, muito usual, pelo menos na minha infância, talvez não tanto hoje, mas que pode ser, de certa maneira, até distorcido, né? Mas nessa passagem a gente vê uma lição muito grande de sabedoria, de interpretação de Jesus, saber conduzir uma resposta, né? Você vê a comunicação que Jesus faz com as outras pessoas. Ele poderia se irritar, ele poderia, como nós, né, perceber a malícia e se retirar. Poderia surgir uma série de situações aqui que talvez, se eu tivesse nesse ambiente, não agiria tão favorável. Jesus conduz essa situação, esse encontro, que ele vê que uma palavra dele, que se não fosse bem colocada, poderia conduzir a confusões e até colocar em risco a missão dele, a vida dele naquele momento. Mas ele conduz essa proposta aqui, esse encontro, nos dando uma lição muito grande. Que ainda que a gente se sinta de forma prejudicada numa situação, e aqui a gente vê assim, a situação se sentia prejudicada financeiramente, materialmente, por ter que pagar um tributo tão alto para o governo naquele momento, né?
E muitos se sentem hoje, na atualidade, assim também. E ele mostra que a gente, quando sabe o que é o correto a ser feito, que a gente tem que fazer a nossa parte, que é pagar, né? Aí o outro, no caso, nesse momento, não haja de forma justa no momento que, como eu falo, no momento em que o governo ele junta tributos todos que são pagos pela população, ainda que ele não consiga fazer uma divisão, ainda que ele não consiga converter esses valores em restituição para a população com serviços dignos, a gente tem que fazer a nossa parte, que é pagar, que é fazer, Jesus nos diz, faça aos outros aquilo que gostaria que façamos. E eu me perdi agora no meu pensamento, eu escutei algum barulho que eu fugi da condução. Mas, enfim, Jesus nos mostra essa lição de sabedoria, que é a gente fazer o certo, por mais que a gente se sinta injustiçados, né? E que a gente faça aos outros o que gostaríamos que façamos com. Eu vou passar a palavra, mas eu acho que daqui a pouco eu vou lembrar o que eu ia falar. Tá, a bola está com você. Eu acho que você falou muito bem, assim, era isso também que eu gostaria de falar sobre esse texto, que ele é muito claro, né? Ele é muito claro e ele é muito atual também, né? Como você falou. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para a gente respeitar as leis humanas, respeitar as leis divinas, né? Que são ali foi tipo o que o texto fala mesmo. Eles estavam querendo botar o Jesus ali numa cilada, né? Só que ele percebeu e ele era muito esperto e muito inteligente e sabia responder como ninguém. E aí ele falou isso e ficou gravado, até hoje a gente fala sobre isso, e é muito certo mesmo, a gente tem que respeitar as leis humanas, né? Até hoje em dia ainda tem, né, impostos caríssimos que a gente paga, que todo ano eu fico assim, ai, mas que absurdo! Já descontou tanto do meu salário, ainda tem que pagar isso, pagar aquilo. E a gente vê que não é utilizado da maneira correta ainda, né? Eu acredito que vai melhorar, que a gente está passando por um momento de transição, né? Que daqui a 10, 20 anos, tudo vai estar bem melhor, que até o governo vai tá melhor, eu acho que daqui para frente vai ser só, sabe, subindo, assim. Eu acredito nisso, que vai tudo melhorar. Tanto quem está lá no governo, quanto essas leis humanas, mas que por enquanto a gente tem que seguir, né? Respeitar. Por mais que a gente não concorde, por mais que ainda esteja muito errado. A gente sabe que as leis de Deus, elas são imutáveis, são perfeitas. Mas que a lei dos homens ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu acredito muito que está melhorando e que vai cada vez mais melhorar cada vez mais, né? Mas a gente ainda, eu ainda falo por mim, né? Ainda fica muito, meu Deus do céu. Mas tem que respeitar, tem que fazer. É o que a gente tem. É o que Jesus falou há 2000 anos e ainda é muito atual, que eu queria dizer, né? Mas esse texto ele é muito simples, né? Assim, não tem muito o que falar. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa? Hein, ô, Suzana? É interessante que, assim, Jesus utiliza das coisas mais simples do cotidiano para nos mostrar várias lições, né? De como falar, de como se comunicar e como proceder. E agora me veio à cabeça também essa questão. A gente tem que fazer o certo por sabermos que é o correto a ser feito, e não por pensarmos que alguém nos julgar ou que alguém está vendo o certo ou errado que a gente está fazendo, né? Eu faço o certo porque eu sei que esse é o correto a ser feito, independente de alguém estar me vendo alguma coisa certa ou errada.
ou eu faço certo para não ser prejudicada por alguém, pelo governo, por alguém que esteja vendo eu fazendo a coisa errada. Outra coisa que me faz pensar é no sistema democrático, né, que a gente vive atualmente. Muitas vezes a gente se sente prejudicado, mas a gente se esquece que somos que colocamos esses representantes políticos no poder. Então, mais uma vez, vem também essa questão da nossa responsabilidade, né? Se hoje a gente se sente prejudicado por quem nos representa, a gente nunca pode esquecer que fomos nós que colocamos eles lá. Quando eu falo nós, assim, a maioria, né? Porque às vezes não foi o meu voto direto que fez essa pessoa hoje estar lá. No sistema democrático, a maioria quis, e aí agora a gente escolheu o que a gente plantou, mesmo que não tenha sido diretamente nós. Então, me fez pensar nessa questão da nossa responsabilidade, de quem a gente coloca para nos representar, do fato da gente fazer o que é correto por sabermos que é o correto a ser feito, independente se alguém vai estar fiscalizando a nossa atitude ou não. E como eu vou saber que é o correto a ser feito? Aí Jesus já mostra aqui. Não faça outros o que não queres que façam a você. É isso. Isso, porque o certo é o certo, o errado é o errado, não existe meio certo, né? Tem uma propaganda muito inteligente que está passando agora na televisão sobre pirataria, que eles usam o quê? A criança, né? Tipo, a criança está falando que não é legal você fazer isso, que... Vocês já viram essa propaganda? Eu achei muito inteligente. Não, não viu? A criança, tipo, dando lição de moral, você não pode fazer isso, alguma coisa assim, de pirataria, de TV a cabo, você entendeu? Você usufruir de forma... E aí tem crianças em casa, né? Sempre tem uma criança em casa que vai ver aquele comercial, que vai... Ah, mas não pode, né, mãe? Né, pai? Eu achei muito inteligente aquele comercial. Porque... como a gente está falando aqui, né? O que é certo, o que é errado. Às vezes a gente usa de artifícios, não, mas porque no governo faz isso e roubam milhões. Cara, pode ser R$1. O que é certo, o que é errado, entendeu? Não tem 1 milhão ou é R$1. Não tem diferença, assim, né? Então, a gente tem que respeitar as leis humanas também, não só as leis divinas. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Silvia Leal. Eu concordo com vocês, eu acho que a corrupção, ela tá aí. Não importa se você está num posto de administração pública ou se você está aqui do outro lado. Às vezes é um troco errado que você recebe, você vê uma vantagem e não fala nada, porque está te beneficiando. Mas se eles tivessem cobrado errado, você iria reclamar. E esse caso que você falou do roubo de TV a cabo, é a hipocrisia, né? Porque você fala para o teu filho o que é o certo, mas você faz o errado. Então, tipo assim, você não está pensando no exemplo que você está dando, né? Você está tendo uma vantagem, né, sobre alguma coisa. E realmente você mostra a criança dizendo, mas você me ensinou que não era isso. O que você está fazendo, então? E sobre o governo, eu concordo que a gente vive num sistema democrático e o governo, ele está lá representando uma parcela da população que votou nele e que ainda acredita nele, independente de eu concordar com isso ou não. Pelo menos é o que eu vejo. Não é uma manifestação, não são só palavras do governo, tem uma parcela da população que ainda apoia o governo e tudo bem, eles têm o direito de fazer isso. E eu, aqui do lado de cá, é minha obrigação fiscalizar o que o governo está fazendo. Então, assim, numa escala menor, eu posso entrar no site da Câmara de Vereadores da minha cidade e saber quais são as leis que estão sendo votadas para o benefício do meu município, está mais perto de mim. Eu posso fazer isso. Uma vez eu tive a curiosidade de fazer isso. Tipo assim, leis mais bizarras das câmaras municipais. Teve uma cidade no interior que eles estavam querendo votar uma lei que os jegues teriam que usar fralda para não sujar a cidade.
Aí eu fiquei, meu Deus do céu, os caras estão recebendo dinheiro para aprovar esse tipo de lei. Por que que é aprovado às vezes? Porque ninguém está prestando atenção no que eles estão fazendo. É isso que acho a conclusão que eu cheguei, entendeu? Aí eu tive a curiosidade de ver no meu município o que estava sendo feito, estavam aprovando algumas leis. Mas é uma coisa que a gente não se toca de fazer sempre, e deveria. Deveria olhar quando você tem um extrato lá de uma compra, o tributo foi para onde, está vindo de onde, porque está discriminado na sua nota. Quando você faz seu imposto de renda, a sua declaração, você está dizendo o que você pagou, e se você tem direito de receber ou não. Então, assim, a gente pode se inteirar do que acontece, para que vai cada tributo, né, para que não vai. Eu acho que um tempo atrás falaram sobre um ganhador da Mega Sena que acabou não pegando o prêmio. Quando esse prêmio ele não é distribuído, ele vai parte para a educação. Então, assim, é uma questão da gente se informar, entender para onde que o dinheiro está indo e como ele pode ser usado e cobrar que isso seja feito. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer e que a gente deve fazer. Então, assim, dar a César o que é de César, está correto. Eu acho que é isso que o texto fala. Mas acho que eu vi a Amanda, eu quero ouvir ela falar. Também quero ouvir a Amanda falar. Fala, Amanda. Oi, gente, boa tarde, saudade. Então, eu fiquei pensando aqui nessa questão de dar a César o que é de César e também dos exemplos que vocês deram de como a gente pode fazer pequenas corrupções, entre aspas, no dia a dia, mesmo que seja de R$1. E esse exemplo que a Silvia deu, falando sobre as leis, isso é uma coisa que eu sempre falei. Quando alguém... E agora as pessoas estão discutindo muito política, né? Ah, mas é isso, é aquilo. Aí eu falo assim, você sabe como é que funciona a lei no teu município? Você sabia que tem uma reunião para você ir lá e opinar? Quantas reuniões você já foi antes de reclamar disso aqui no meu ouvido? Entendeu? Então, assim, a saúde está horrível, o SUS, não sei o quê. Tudo bem, mas você já foi a algum posto de saúde do teu município sem ser para vacinação? Já foi na reunião que tem lá antes de ir lá para a Câmara, antes disso ser votado? Porque isso que a Silvia faz, gente, quase ninguém faz. E isso não tem a ver com esquerda, direita, tem a ver com cidadania. E eu estou falando por mim, eu tenho esse conhecimento, mas eu já morei em Nova Iguaçu, eu já morei no Catete, estou morando lá, né? E quantas vezes eu fui? Mas é assim, a lei no Brasil, a gente está no Estado democrático, e está mesmo. A gente tem, como população, um peso na hora de se transformar em lei. O que acontece é isso que a Silvia falou, muitas pessoas desconhecem, não vão lá. E, assim, eu acho que também há graus de consciência. Em que sentido? Teve o exemplo aí da questão da TV a cabo, né? Agora, vamos lá, no computador aí de todo mundo, qual o programa que está rodando? É da Microsoft? Esse tem que ser pago, tá, galera? Vocês estão pagando ou o piratão? Não precisa responder, não, que a internet está gravando. Entendeu? Vai lá ver na Microsoft quanto é. Se alguém foi lá e tirou o boleto para poder pagar na Microsoft, me conta aqui no privado depois. Agora, se for o piratão, tem o BR Office. Só que, mas não é igual o Word, dá trabalho e tal. Quem quer aprender? E o Windows? O sistema operacional, ele é pago também. Depois ele fica rodando aí de modo... Tem que chamar um TI para continuar rodando, depois de um ano lá que compra o computador. De todas nós aqui, quem está com computador há um ano só? Duvido. Aí tem que ser o Linux. Quem quer usar o Linux, que é aberto para o mundo inteiro? Então, isso tudo é para a gente pensar, são os níveis de consciência, não é que a gente tem que dar salto quântico, as coisas são feitas em transição. Então, hoje, talvez a gente devolva a troco. Hoje, não assinamos TV a cabo pirata, mas já assinei no meu prédio,
Depois eu fui saber que era pirata, aí depois ele te toma as decisões. Mas parecia que era ok. Tipo, uma coisa que estava todo mundo fazendo em conjunto, como se fosse uma cooperativa. Então, assim, mas a gente sabe que não é 100% certo. Aí depois a gente vai, não vou, não tá legal, aí sai. E é igual essa questão do computador, gente. É a mesma coisa. Só que são os níveis de consciência. A gente vai ter que realmente buscando... A Silvia sabe também, programa estatístico, Silvia. É caro, é pago, ou a gente aprende a mexer num que é enjoado, você tem que digitar lá o que tem que fazer, tem que estudar um bocado para saber, ou a gente vai naquele bonitinho que é com mouse, conserta, mas aí tem que ser alguém que tem o CD lá para poder instalar o programa igual o Windows que tem na casa da gente. Então, são coisas para a gente realmente pensar. Eu acho um absurdo de caro, mas eu acho que a gente tem que realmente... É um processo, a gente vai tomando consciência, começa a observar cada coisa, e é aquilo, não é entrar no processo da chibata nas costas, né? É ver, pouco a pouco, e isso entra em todos os assuntos, sustentabilidade, descarte de resíduo, de como a gente pode sujar menos o planeta. Eu acho que esse despertar na nossa rotina, ele vai vindo pouco a pouco, e quando vê cada um fazendo um pouquinho, daqui a pouco a gente está dando o tal do salto quântico aí. Com certeza. Um passinho de cada vez e a gente vai só evoluindo, vai só melhorando, né? O professor do Rio tem Windows, tá, Amanda? A gente tem direito. Pois é, mas a gente lá não tem, não, mas usa. Por isso que eu lembrei disso. A gente usa, e aí? Mas é um passo de cada vez. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos fazer nossa prece. Quer falar, mãe? Fala aí. Eu só quero falar que estou muito feliz por a Amanda estar aqui, por ela ter contribuído, e que ela precisa fazer isso mais vezes. Só isso, mãe? Ah, então tá bom. Quem quer fazer a prece final? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta sobre o texto. Ainda dá tempo, né? É rapidinho. É porque Jesus disse assim: hipócritas, por que me tentais? Aí eu entendo, se eu entendo certo, ele diz isso porque ele sabe o que eles vão falar. Ele já sabia. Ele já sabia que iam perguntar isso para ver se ele ficava só de um lado, né? Será que é isso mesmo? É isso sim. Ele percebeu que era uma cilada, a pergunta era uma cilada. Entendeu? Inteligente, ele é muito inteligente. Quem quer fazer a prece final? Suelen, pode fazer? Põe a Amanda para fazer, para ela participar. Amanda, você pode fazer? Amanda, você pode fazer a prece final? Tá... Tem barulho aí? Tá sem... Você tá muda. O Heitor estava aqui perto, mas acho que dá sim. Se ele chegar de repente, vocês não reparem. Tá. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nossos protetores espirituais, nossa mãe querida, Deus, nosso Senhor, queremos agradecer imensamente essa oportunidade da gente estar aqui hoje, reunidos, debatendo como a gente pode, no nosso dia a dia, trazer o pensamento que Jesus colocou de 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. E com isso, de semente em semente, e sem cessar, sem desistir, darmos esse salto quântico, fazer a nossa parte para um mundo de regeneração, sem considerar que isso é uma era que vai chegar sozinha. Na verdade, é uma era construída por todos nós.
e vigiando nossos pensamentos, orando uns pelos outros, auxiliando-os a nós mesmos, pedindo que sua energia e a nossa também, de bem-estar, que podemos produzir sempre, inunde nossa casa, nosso entorno, e contribua também na fluidificação das águas. Damos por encerrado nosso evangelho de hoje, com muita gratidão e amor. Pedimos também especialmente pelos desencarnados e por todas as famílias que precisam superar o luto. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar a nossa foto? Vamos. Vamos. Espera aí. Tá, Heitor? chama o Heitor. Vai sair as duas fotos já. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Saudade, gente. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.